acho que tu que criaste, né? Esse ano. Mas a gente está desde 2007. Eu fui professora lá de 2020. Ela agora é nossa secretária. Que legal. E aí eu só descobri que o projeto existia quando eu era vaquinha, Que joia. Nós temos duas ideias. Vocês têm um projeto já há alguns anos, né? Sim, desde 2007, na verdade. Mas o que acontece? O ano passado, a gente já participou de 3 mundiais, mas o ano passado repercutiu muito pela negativa do governo, da prefeitura, de ceder a verba para que nós participássemos. Então, repercutiu muito, né? Com a vaquinha, na mídia, enfim. Mas eu vou falar um pouco do Sim, que bom, ótimo. Parece que tem uma ideia também no campus litoral de fazer alguma coisa nessa linha, né? Então o pessoal quer um pouco. Sim. E os alunos, qual é a escola mesmo? Heitor Villa-Lobos. A própria escola de A escola municipal Heitor Villa-Lobos. Teu rosto não é estranho. Teu rosto não Estava é com a estranho. campanha Fica Temer, né? Pode ser. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Então vamos dar início à nossa atividade, nosso ciclo sobre educação para a ciência. Queria registrar a presença dos alunos da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, muito obrigado por terem vindo. E esse ciclo, então, faz parte da nossa atividade. Nós estamos com já disponíveis no YouTube 600 vídeos, né, que estão à disposição. Teremos, já queria de antemão convidá-los, no próximo dia 24, o professor Glauco Herbix vai vir falar sobre o lugar do Brasil na ciência e tecnologia, foi presidente da FINEP, pesquisador. Isso será no próximo dia 24 de abril. E no dia 9 nós teremos um evento sobre os efeitos científicos e tecnológicos da Segunda Guerra Mundial, com o professor Paulo Vicentini e o historiador José Miguel Martins. Seria dia 9, que é o dia exatamente do final da Segunda Guerra Mundial. No dia 8 nós teremos uma outra atividade, que é sobre a comemoração da tabela periódica, do professor Jairton, e que vai falar sobre ciência e magia e os efeitos da tabela periódica. Eu acho que vai ser bastante interessante. Bom, então eu gostaria de apresentar os nossos expositores de hoje. Em primeiro lugar, o professor Marco Vinícius de Azevedo Basso, agradeço a sua presença, que é graduado em matemática por essa universidade, com mestrado em psicologia e desenvolvimento, doutorado em informática na educação, sendo professor associado do Instituto de Matemática e Estatística da URGS, trabalhando no pós-graduação em matemática e no pós-graduação em informática na educação. Tem trabalhado na área de tecnologias digitais, aprendizagem de matemáticas, tecnologias digitais, psicologia cognitiva e formação de professores. Muito obrigado, professor. Será seguido, então, pelo professor Rafael Peretti Pezzi, que me falou agora que vai se aposentar quando tiver 98 anos, mais ou menos, que é bacharel, mestre e doutor em Física pela URGS, professor adjunto no Instituto de Física. Ele tem trabalhado em diversos laboratórios europeus, como o Watson Research Center, da IBM, e a própria Universidade de Cambridge. Ele coordena o Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS, que trabalha com a ideia de ciência aberta e ciência cidadã. Perdão. E tem trabalhado na área de desenvolvimento teórico e experimental de métodos analíticos, baseado em feixes de íons com resolução subnanométrica e materiais para microeletrônica e nanotecnologia. Muito obrigado por estar aqui. E, finalmente, a professora Cristiane Pelissoli Cabral, da Escola Villa-Lobos, agradeço muito a sua presença,
e é professora de ensino fundamental na Secretaria Municipal de Porto Alegre, trabalha com robótica educacional para alunos, estão aqui os seus alunos. Ela tem graduação em Pedagogia pela URGS, mestrado em Educação, pelo Pós-Graduação em Educação da URGS, trabalha num projeto de pesquisa desenvolvido Robótica Educacional e Problemas, e tem trabalhado na Competição Brasileira de Robótica, e é Local Chair da RoboCup Brasil, e também da Trust, da RoboCup Brasil, pelo período. Então, muito obrigado pela sua presença. Então, começando com o professor Marcos Basso. Alô, alô. Será que eu consigo chegar aqui embaixo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito pelo professor José Vicente, cumprimentar a Cristiane, querida, e ao mesmo tempo cumprimentar os alunos da Cristiane, que estão lá no fundo, da Escola Heitor Villa-Lobos, Rafael Pezzi, colegas, alunos, alunas, enfim. A ideia... Eu fui motivado por algumas questões quando eu fui convidado. E isso foi mudando ao longo da semana. E mudou mesmo na segunda-feira, quando eu recebi, como todos nós, a notícia da troca do ministro da Educação. Eu vou explicar isso para vocês, eu acredito que isso pode ficar mais claro ao longo da apresentação. Então, a ideia é sobre educar-se matematicamente. A minha inspiração está baseada numa pergunta. Quantos professores são necessários para formar um único médico, um único psicólogo, um único engenheiro, um único juiz? Vamos tentar conversar um pouco? Quantos vocês acham que, ao longo só da vida escolar de vocês, não universitária, quantos professores vocês acham que vocês tiveram? Deixa eu ter um número, por gentileza. 50? Quanto? 25? Esse número está perto de 90. Tá? Porque são 10 matérias no fundamental, são 13 no médio, multipliquem isso cada professor, mais os do ensino básico, vocês vão chegar em 93, 94, por aí. Eventualmente algum repetiu, então esse número gira em torno de 90. Desses, cerca de 12 terão sido professores de matemática. Então, é um número bastante expressivo. Cerca de 10% dos professores de vocês foram professores de matemática. Embora algumas pessoas acreditem que não, eles tiveram uma influência bem importante. Às vezes por gostar e às vezes por não gostar de matemática. Bom, o que eu pretendo aqui, hoje de tarde, é, mais do que apresentar possibilidades, mostrar fatos, coisas que a gente pode fazer em matemática. Tá? Eu vou revelar um pouco a minha idade para vocês. Essa apresentação ela tem em torno de 15 metros. São 70 slides, 72 slides. Tá? Bom, eu precisaria de 42 desse aqui, para conseguir armazenar essa apresentação. Desse aqui, precisaria mais de 100. Ok? Na verdade, 84. Tá? Bom, o interessante é o seguinte, a gente chega hoje com um pendrive, a gente coloca num computador, e eu estou falando de matemática. A gente coloca aqui no computador, rapidamente a gente tem uma apresentação armazenada ali, mas se eu precisasse acessar aquele disquete, eu precisava de um processo. E isso aqui, ainda na década de 90, vinha instalado nos computadores. Tá? Eu não tenho outro era muito grande, não dava para trazer, tá? Para olhar o disquete, o disquetão aquele maior. Tá? A gente comprava isso aqui. E desses aqui, vários não funcionavam. Isso é uma coisa espetacular. É verdade. Por quê? Por conta disso aqui, ó, facilmente arranhado. Tá? E aí a gente não conseguia mais ter acesso ao material. Mas eu vou mostrar uma outra coisa também muito legal. Essa é mais nova. Bem mais nova. Que é esta máquina aqui. Uma máquina digital. A Sony, uma máquina armadilha. O bárbaro é o seguinte.
E a gente coloca o disquete aqui. Dá certo. Está trancado, por velho. Deixa eu ver. Está certinho, acho que não. Não, está trancado. Tá? Não vou nem conseguir colocar. Bom, o fato é que a gente, com isso, hoje nenhum computador mais lê essas coisas. Isso aqui a gente usava até o final dos anos 90, a gente usava esse tipo de material. E quando isso foi gerado, isso foi um espetáculo, porque a gente não precisava mais andar com um monte daqueles. Agora imaginem quando inventaram o pendrive. Que espetáculo. Mas os primeiros pendrive tinham uma coisa muito interessante. Eram, se não me falha a memória, era de 128 MB, que é uma coisa espetacular, porque este aqui ele armazena 360K. Tem a 360K, tá? Seria 3 vezes para ter, cerca de 3 vezes para ter um MB, aproximadamente. Tá? Bom, e a gente passou a usar pendrive. Mas tinha uma coisa interessante em relação aos primeiros pendrive. Precisava desse aqui para ler pendrive. Então a gente tinha que instalar um programa, para poder utilizar um pendrive. E eu estou falando de uma coisa, gente, que é em torno assim, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos de uma revolução brutal, que só é possível porque existe matemática. Bom, só para contar um pouco da minha idade para vocês, tá? Well, eu também fui motivado por uma outra questão para apresentar hoje para vocês, que é um livro do Paulo Freire. Depois, se houver tempo, eu leio um trechinho do livro do Paulo Freire, chamado Pedagogia da Indignação. Esse é o título do livro do Paulo Freire. Escritos, cartas do Paulo Freire, dirigidas principalmente para professoras. O papel que as professoras têm de não aceitar que, por exemplo, matemática seja uma coisa ensinável só para alunos de alto rendimento. Porque matemática é uma coisa que a gente pode trabalhar com alunos de qualquer classe social. Matemática é um direito das pessoas aprenderem. E esse livro do Paulo Freire, ele é dirigido, vai nessa direção. Bom, mas por uma fala do nosso atual ministro, por que indignação? Eu espero que isso fique mais claro lá no final. O nosso atual ministro, entre 2018 e reafirmado agora em 2019, disse que a gente gasta muito, como os ricos, em educação, e tem resultado dos pobres. Ele está se referindo ao resultado dos pobres em relação à posição que o Brasil tem naquele sistema de avaliação internacional chamado PISA, que nós somos, assim, ocupamos os últimos lugares em termos de rendimento escolar. Tá? Então, essa é uma fala muito recente do nosso ministro. Bom, o que eu vou fazer, minha ideia, é convidar vocês para analisar um documento que é do ano de 1994, desse autor espanhol chamado Claudio Catalá, que publicou um artigo para quais aspectos específicos a matemática deve se preparar. Né? Esse é o título original do artigo do Catalá. E é um artigo, alguns meus alunos deste semestre estão aqui, eles ainda não sabem, mas eles vão ler esse artigo logo na sequência da disciplina, porque é um artigo interessante. Não estou fazendo referência à BNCC, não estou fazendo referência a parâmetros curriculares nacionais. Eu vou mostrar, assim, 50 possibilidades de exploração de conhecimento de matemática no nível da escolarização básica. Como só tem 20 minutos, e eu já devo ter gasto uns 5, não vai dar para falar os 50. Então eu elegi alguns. Eu elegi 22, mas dá para interromper a qualquer momento. Então vamos lá. 50 objetivos para educar-se matematicamente. Então, ele elegeu assim, categorias. Então eu tenho a categoria Corpo Humano e Saúde. Então, o primeiro, em azul, sempre vai ser o que eu estou destacando. De um conjunto de 7 itens relacionados com corpo humano e saúde, eu destaquei o primeiro. Conhecer as características métricas e proporções do corpo humano e sua evolução no crescimento alométrico, tanto estático quanto dinâmico. É isso, estudar as proporções no corpo humano. Né? Fazer medições, utilizar imagens para se fazer cálculo. É interessante, tem uma série de coisas que a gente pode fazer
numa sala de aula. Por exemplo, a nossa envergadura tem a mesma medida da nossa estatura. E esse tipo de coisa é interessante de levar para uma sala de aula para discutir com meninos e meninas, né? É interessante também, eu acho bárbara essa imagem, porque no nascimento a cabeça tem um quarto do tamanho da estatura, né? Da estatura de uma pessoa. E na vida adulta, 1/8. Esse tipo de coisa é interessante fazer pensar, usar os números para fazer pensar a respeito do próprio crescimento. E aqui são exemplos desse tipo de trabalho sendo desenvolvido, interpretando gráficos na escola, fazendo medições. Esta é uma foto do início do século, do início desse século. Esse trabalho é um trabalho muito antigo, né? O Ricardo, a Daniela, hoje professores, a Daniela hoje é professora na Federal de Pelotas, o Ricardo também é professor de uma universidade particular aqui no Rio Grande do Sul, e esse trabalho é com alunos do Colégio de Aplicação no início do século. Esse é mais recente. Esse é um trabalho feito há cerca de 3 anos, na escola Marcílio Goulart Oler, da mesma rede da Cristiana, por uma professora egressa do curso de licenciatura em matemática, em que o trabalho era esse, fazer medições do corpo humano e tal, e se fazer análise sobre essas medidas, né? Ainda sobre corpo humano e saúde, conhecer a matemática subjacente de problemas nutricionais, necessidades, excesso, composições de alimentos. E este é um trabalho do final do século XX, em que uma aluna aqui do Instituto de Matemática, interessada em saber se havia nutrientes suficientes na alimentação do RU. E ela foi lá, então, montou uma entrevista com a nutricionista do RU, para saber, então, como é que era a distribuição de alimentos, média de almoço, enfim. Fez todo um trabalho relacionado com a alimentação. Ainda sobre corpo humano e saúde. Esteja ciente da correlação entre certos fatores e suas doenças. Especial atenção ao fumo, álcool e AIDS. Essas são questões que hoje são muito, 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 muito prementes. A gente sabe, os estudos científicos comprovam, que fumar provoca câncer. Portanto, não é razoável diminuir os impostos da indústria do fumo. Isto significa mais despesa com a saúde e não menos despesa. Natureza e ecologia. Segunda categoria. Conhecer características métricas, estáticas e dinâmicas do nosso planeta Terra. Ser capaz de compreender e desenvolver mapas e planos de manipulação de todos os tipos de escalas e coordenadas. Uma ressalva que eu devo fazer é que este texto é um texto de 1994. Quando o Claudio propôs isso, ele estava pensando em mapas físicos. Abrir o papel, identificar, saber. Hoje a gente tem o celular. Mas isso não diminui a necessidade da gente conseguir pegar um celular e interpretar. Quem já não pegou o celular e ele mandou ir para a direita quando era para a esquerda porque estava mal orientado? Então, este é um aprendizado necessário. E isso a gente faz dentro de uma escola. Através, por exemplo, de acessar o Google Maps e localizar. As fotos que eu vou mostrar para vocês são fotos de trabalho em curso. São feitas com estudantes. Então, não é uma foto montada. Essas fotos são, e na medida do possível, eu procuro pegar os alunos e alunos na situação mais natural possível, né? Bom, mas este objetivo de conhecer as características métricas também deve servir para a gente contrapor a ideia de que a Terra não é plana. Ainda sobre natureza e ecologia. Ser capaz de planejar estratégias para reduzir a poluição, degradação geral do meio ambiente, quantificando efeitos diretos e indiretos dessas estratégias, economia de consumo e matérias alternativas. Isso é mais do que premente. A gente sabe por estudos bastante recentes como a questão do plástico hoje afeta, né, os mares, inclusive prejudicando toda a ecologia marinha. E que tem estudos que comprovam que sim, o planeta está aquecendo, e esse livro é um livro bem legal, muito interessante para discutir isso. O bárbaro de uma boa parte dessa literatura científica é que a gente pode pegar ela e levar para dentro de uma sala de aula e colocar como um contexto de estudo, né, para os alunos. Economia. Conhecer o sistema monetário, isso é óbvio que isso é absolutamente necessário. E como é que a gente faz isso?
simulando, por exemplo, dentro da sala de aula, espaços de compra e venda. Esse aqui é um trabalho também do Colégio de Aplicação, por volta de 2003, 2004, esse aqui, onde os alunos têm que decidir optar por fazer compras. E o interessante é que ontem, na tarde de ontem, um grupo de licenciandos em matemática fez esse trabalho, só que agora não mais em papel. Pegou o material, colocou várias opções no computador e os alunos tinham que decidir, tendo uma determinada quantidade de recurso financeiro, tinham que decidir qual era a compra necessária e econômica para poder fazer. Depois eles estão aqui, eles estão de prova, um trabalho bem interessante e é fantástico. As crianças, né, muito interessadas em conseguir economizar e comprar aquela quantidade necessária de material. A Jennifer e grupo foi de improviso, ok? Não estava na apresentação, mas eu vi vocês e me ocorreu de comentar. Então esse é um trabalho, de novo, é um trabalho em curso. Ainda de economia, compreender informações econômicas fornecidas na mídia, dados, tabelas, gráficos. E é bárbaro. É possível fazer esse trabalho. E tem muita gente que pensa, pô, mas aqui eu tenho uma relação de materiais em Excel. Dá para trabalhar com alunos de 10, 11, 12 anos com tabelas no Excel? Sim, é bastante possível. Tá? E aqui a gente tem um exemplo. Né? Fantástico. Ainda de economia, está ciente que todos os jogos de azar, sem exceção, que envolvem dinheiro, são projetados para que o banco ganhe, certo? É isso mesmo. É isso mesmo. O banco sempre vai ganhar, tá? Pode ser que a gente aposte e ganhe uma vez, mas no geral é o banco que ganha. Ele nunca vai perder. Bom. Moradia. Compreender planos, modelos e representações relacionadas à arquitetura e decoração, sabendo como resolver problemas de representação e representação. Ali foi um problema meu de tradução. O texto estava em espanhol e eu acho que tinha duas palavras muito parecidas e eu traduzi corretamente. Conhecer as medidas essenciais de moradia e ambiente arquitetônico, saber como usá-las. Ok? De novo, esse é um trabalho que também pode ser feito dentro da escola. Hoje a gente pode trabalhar, por exemplo, com um recurso chamado SketchUp. SketchUp é um software de arquitetura e a gente pode trabalhar com esse software para que os alunos construam objetos, né, arquitetônicos, enfim. E eu trago esse exemplo aqui porque é um exemplo muito, muito bonitinho, que isso aqui foi o seguinte, o trabalho era propor que os alunos construíssem prédios relacionados com empresas. Né? Numa primeira etapa, os alunos tinham que fazer toda uma simulação do funcionamento de uma empresa e depois eles tinham que construir, né, a maquete, né, da empresa deles. E esse aqui apareceu no meio do trabalho e a gente não estava entendendo. O que aconteceu? Os alunos, em particular no colégio de aplicação, têm uma consciência muito grande a respeito da importância da acessibilidade. Eles têm vários colegas que necessitam de recursos para poderem chegar nos ambientes. Isso foi uma ideia dos alunos, não foi uma exigência do trabalho. Eles construíram o banheiro acessível, né, para o prédio deles. Moradia, entender o recibo de consumo, energia, água, eletricidade. E aí tem uma coisa muito legal. Na cidade de Porto Alegre, existe o site do DEMAI, e o site do DEMAI, ele tem os esclarecimentos sobre como funciona, né, a conta. Esse é um recurso interessante, fazer com que os alunos acessem, e isso acaba muitas vezes se replicando na própria casa. O aluno aprende uma coisa na escola e leva este conhecimento para dentro da sua residência. Então, saber que aqui, ó, que esse número aqui representa 17 metros cúbicos, é um trabalho a ser feito por professores de matemática. Também. Consumo comercial. Saber como desenvolver estratégias de compra otimizadas com base na necessidade ou conveniências. E compreender de forma racional a objetividade ou manipulação das campanhas publicitárias. E aqui eu trago uma reportagem que é bastante recente. O Brasil figura entre os 10 países que mais consomem refrigerante no mundo. Nós estamos na posição número 10, são 114 litros, 115 litros por ano de refrigerante que cada brasileiro consome em média. E o interessante em relação a isso é como
tudo elevado, e se a gente for no supermercado e olhar a prateleira, vocês vão perceber exatamente isso aqui, como essa coisa nos leva a consumir, como a propaganda nos induz a fazer compra dos alimentos. O supermercado é um excelente exemplo de como a gente pode ser enganado só andando pelos corredores. Consumo comercial. Saber calcular mentalmente os resultados de operações de compra e venda rápidas. Tá? E aí eu vou propor um pequeno exercício para vocês, tá? Assim. Isso aí. 48 mais 25. Eu vou pedir para um de vocês me dar a resposta. Não vale os alunos da matemática. Isso aí. 48 mais 25. Eu vou pedir para um de vocês me dar a resposta. Não vale os alunos. Não adianta olhar para mim, eu não vou responder. Quem é que me disse? 73. Conta pra gente como é que tu pensou. 40 mais 20, 60. 8 mais 5, 60 com 13. Ok. Quem pensou diferente? Diga. Espetacular. Quem pensou diferente? Vamos lá. Vou perguntar. Quem pensou 8 e 5, 13, vai 1, 4 e 2, 6 e 1, 7. Quem pensou assim? Ok. Vocês não queriam dizer, né? Então tá, não tem problema. Então é interessante porque dessa maneira aqui, ó, não induz a pensar da mesma maneira que essa. Essa aqui é a maneira como a gente costuma aprender na escola, o algoritmo escrito. E o algoritmo escrito, esse do 8, 5, 13, vai 1, é diferente em termos de modo de pensar das duas outras estratégias apresentadas aqui. Isto a escola tem que fazer. A escola tem que desenvolver os dois. Esta representação, porque, enfim, a representação favorece a aprendizagem matemática, mas essa aqui também que favorece um cálculo mais ágil mentalmente. É claro que contas muito maiores do que isso, a gente tem que usar a calculadora. Tá? Mas, nesse nível, é bom a gente pensar. E, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão rápida. E não vai dar para fazer 8, 5, 13, certo? Não está errado, mas é um outro jeito de pensar. Os dois jeitos têm que ser contemplados pela escola. Meios de transporte e serviço. E aqui tem umas coisas que são só do final do século passado mesmo, né? Como, por exemplo, tem uma delas que eu achei bárbara. Por exemplo, essa aqui é uma do século passado. Ó. Rotas que respeitam esses sinais. Ele é um europeu, está preocupado, é muito fácil transitar na Europa de carro, então o foco dele era esse, até por isso que eu não destaquei. Capaz de compreender informações horárias, econômicas, gráficas e tabuladas relativas a meios de transporte e serviços terciários. Desenvolver estratégias para combinar tais transportes. E quem vem para o campus do Vale sabe como é importante olhar tabelas de horários. Tá? E para chegar no horário lá na aula do professor às 8h30. Muito bem. Saber avaliar as implicações ecológicas do problema de transporte e alternativas. Isso também é num site aqui de Porto Alegre, muito interessante, que mostra o impacto do tipo de transporte. Ônibus, 60 pessoas. Ciclistas, 60. Carros, 60. Isso é impactante. Claro que a cidade de Porto Alegre tem um problema seríssimo, né? Se fosse plana, seria um espetáculo, mas está cheio de lomba. Enfim. Compreender e usar princípios básicos de geometria e proporcionalidade, saber usar e programar consumo de energia, saber utilizar calculadoras comerciais e científicas. Né? Só para ficar nesses aí. Aí eu tenho certeza que a Cristina vai comentar mais um pouco disso, nem vou entrar muito nessa questão. Tá? E aí eu vou mostrar alguns exemplos. Isto é tecnologia. E esta é uma tecnologia que na década de 60, algumas pessoas pensavam assim. Nas escolas primárias, as professoras advertiam que por deslizar com muita facilidade pelo papel, o uso da esferográfica atrapalhava a alfabetização das crianças. Se a gente trouxer para o século XXI, ano de 2018, muitas vezes esse é o comentário feito em relação ao uso da calculadora na escola, que a calculadora vai atrapalhar o raciocínio, a articulação em matemática. Está no mesmo nível da restrição que existia em relação à caneta esferográfica. Tá? Tablets. Hoje várias crianças, é muito interessante porque as crianças às vezes pegam, a gente vê crianças assim,
tentando folhear um material impresso, passando o dedinho, né, para correr a imagem, é verdade. Observem, isso é bastante comum, porque essa coisa já está tão assim natural, né? E os tablets existem há muito tempo. Tá? E o bárbaro, touchscreen. Observem aqui no fundo, ó. Uma sala de aula em que o professor propõe um exercício, os alunos escrevem, tá? E acreditem, esse material ainda hoje é vendido. Ainda hoje existem lojas de material escolar que vendem. Se você chegar e me dar uma tábua de ardósia, vai ser esse material aqui que vai estar lá para vender. Tá? Bom, enfim, os tablets, esses eletrônicos são melhores. Tá? E o celular. Essa é uma coisa que está na escola, os alunos estão usando, e a gente não pode simplesmente não olhar para esta realidade. Existe lei na França, existe lei aqui no Brasil, dizendo que não pode usar o celular em sala de aula. Porém, se a gente tiver uma boa proposta pedagógica para o uso do celular, a gente deve fazer uso. Uma professora aqui do Instituto de Matemática e eu dividimos uma disciplina de tecnologia, em que uma das tarefas é que os alunos descubram aplicativos que são bons aplicativos para serem levados para a sala de aula, aplicativos de matemática para a sala de aula. Então, a gente aprender a fazer esse tipo de seleção, ela é fundamental. Tá? Indo para o final da lista, manter uma atitude crítica em relação à informação política, distinguir a opinião da proposição, saber julgar do ponto de vista de diferença lógica, o que é um raciocínio coerente ou uma retórica poética. E saber refletir sobre as quantificações que revelam marginalidade e discriminação. Gente, o Catalá escreveu isso em 1994. Isso não tem nada a ver com o atual momento político que a gente vive no Brasil. Ok? Isso é um princípio democrático, essas questões que o Catalá levanta. Tá? E a gente tem que, sim, ficar atentos à questão da informação que circula. Muito atentos. Porque, senão, a desinformação e as notícias falsas nos levam a cometer desatinos no momento de uma eleição. Ok, e aí é o fim. Não, é o fim da apresentação. Temos que saber também o que reza a nossa Constituição. O artigo 206 também está expresso num dos artigos da LDB, não vou me lembrar agora o artigo da LDB, mas um dos primeiros artigos, diz que a gente deve ter a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso é a Constituição Federal. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Que a gente deve respeitar o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Que a gratuidade do ensino deve existir nos estabelecimentos oficiais. E a valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma de lei, planos de carreira com ingresso, exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Tá? Então, esse artigo 206 e 207 também é igualmente importante que a gente tenha conhecimento. Né? Bom, matemática na escola? Qual matemática na escola? A que faz pensar. Esta é a matemática, na verdade, qualquer ciência. Em particular, a matemática pode contribuir para a estruturação do pensamento dos estudantes. E eu vou mostrar alguns exemplos, quase me encaminhando para o final, de como é que a gente pode fazer esse tipo de trabalho sem que o professor seja uma pessoa que transmita a informação, mas que faça com que o aluno expresse os seus modos de pensar. Tá? Esse aqui é um trabalho que de tempos em tempos a gente realiza com os estudantes do Colégio de Aplicação. Os dados que eu vou apresentar para vocês é um super resumo de 400 entradas, 400 falas de estudantes de 10 e 11 anos de idade. E o trabalho consistiu em fazer o seguinte: eles tinham que construir um glossário de formas e objetos geométricos. A atividade consistia que eles tinham que construir uma casa e elencar dessa casa o conjunto de materiais necessários para construí-la. Essa era a primeira parte da tarefa. Tinham que criar um orçamento para construir essa casa. E para cada objeto escolhido por eles, eles tinham que dizer o que significava o objeto. Então é isso. Ó. Ele tinha que escrever o nome do objeto ou forma geométrica,
se ele sabe, né, o que ele sabe a respeito do objeto, tentar descrever o objeto e dar exemplos, e se ele ainda tivesse dúvida, ele podia expressar as dúvidas dele. Observem, a gente pode chegar para um aluno dessa faixa etária e dizer, quadrado é, e aí definir. Pode. Os livros didáticos fazem isso. O professor pode fazer isso. Aqui a gente inverteu. A gente pergunta para ele. Só que em vez de perguntar para ele o que é um quadrado, a gente deixa ele escolher o que ele quer explicar. E eu vou mostrar os exemplos. O quadrado é uma forma geométrica que tem 4 pontas, 4 lados iguais e 2 faces. Quem interpreta? Por favor. O que ele quis dizer com isso? 4 pontas, os vértices. 4 lados iguais? Também. E as 2 faces, o que significa? Uma e a outra. 2 faces. O que ele não sabe é que quadrados não existem. Quadrados são apenas um produto da nossa mente. Quadrado não se pega. Portanto, não pode ter 2 faces. Tá? Quadrados não existem, tá? Tudo bem? Só na nossa mente os quadrados existem. Assim como os números só estão na nossa mente. Tá? Bom, o quadrado é uma forma... Outro menino. O quadrado é uma forma geométrica que tem os 4 lados da mesma medida. Ok. A diferença entre o quadrado e o losango são os ângulos. Quando o quadrado é girado, ele se torna um losango. O que ele pensou? Isso. Está bem para vocês essa definição? Eu sei, não querem responder, né? Olha só. Não, isto é um quadrado. Isto também é um quadrado. Mas esse é um erro muito comum. É um erro muito comum e assim, a gente tem que aceitar bem esse tipo de erro, ok? E é natural que esse erro surja. E só com muito tempo, às vezes, isso se resolve. E também não é preciso resolver. Não, ninguém vai morrer se não souber que gerou um quadrado, deixou de ser um quadrado. Tá? E aí ele faz perguntas. Como é que se usa o transferidor em um quadrado? Bom, o retângulo é quase um quadrado. É um quadrado esticado. Né? Pegou o quadrado e pá. Isso é bem bonitinho, do ponto de vista de pensamento, porque introduz uma ideia de movimento. E atualmente, né, as pessoas que trabalham com alfabetização e matemática, que utilizam recursos computacionais, utilizam softwares que fazem isso, né, que permitem que o sujeito manipule o objeto, que ele dê movimento. É o que a gente chama hoje matemática dinâmica. Tem toda uma área de estudos hoje sobre isso. Em particular, a gente usa um software muito interessante sob vários pontos de vista, dentre eles é gratuito, instalável em qualquer máquina, para várias plataformas, chamado GeoGebra. O GeoGebra trabalha com esse conjunto de ideias que a gente chama de matemática dinâmica. O retângulo não é muito diferente do que um quadrado deformado. Aí a gente pensa, puxa, que definição horrorosa, um quadrado deformado. Mas isso é importante que a gente escute esse aluno dizer. Se a gente não pergunta para um aluno a respeito do que ele pensa em matemática, provavelmente ele vai fazer o quê? Reproduzir o que está no livro ou reproduzir o que o professor pensou. E na maioria das vezes, sem compreensão. Sem ter essa compreensão. Agora, se a gente pergunta para ele, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a ideia dele e melhorar e aperfeiçoar essa ideia. Agora, se a gente acha que essa informação aqui, ó, se a gente acha que esta informação aqui é uma informação equivocada do ponto de vista de uma definição, eu vou mostrar para vocês a definição de um dos melhores dicionários de matemática, que é essa aqui. Um retângulo é um quadrilátero plano com lados opostos de igual comprimento, A e B, e 4 ângulos retos. Um quadrado é um retângulo degenerado. Esta definição é a definição rigorosa do que é um retângulo. Ela não está muito longe de um quadrado deformado. Circunferência. Uma circunferência nada mais é do que um círculo que tem a mesma distância do seu centro até todas as milhares de pontas existentes no círculo. É fantástico isso. Ele não chegou no infinito, mas está indo para lá. E essa é a definição do dicionário. O círculo é um conjunto de pontos equidistantes de um ponto dado. A distância R é chamado raio,
e o ponto A chamado o centro. Ou seja, quando a gente pergunta para os alunos, a gente tem a possibilidade de ver o quão próximos eles estão das definições mais rigorosas e trabalhar a partir dessas informações. O volume, essa é a minha preferida. O volume pode ser uma unidade medida de som. Vejam, o nosso contexto era um contexto de geometria. Qual era a expectativa? É uma resposta, o volume é o que cabe, o volume, enfim. E ele faz o quê? É o rádio dele, enfim. É uma unidade de medida de som, pode medir tamanho. Por ser uma unidade de medida, não tem forma. Fantástico. Se eu der volume a um quadrado, será um cubo. E aí é bacana também essa ideia. O que ele pensou? E essa é uma ideia que aparece com frequência na mesma faixa etária. A gente pode identificar, muitas vezes, um tipo de pensamento a partir da idade deles. E eles vão usar essa mesma ideia quando a gente pergunta a respeito do cilindro. Eles vão dizer que é um círculo com um volume. Ou seja, eles dão movimento ao objeto. O que, na época, não era possível de se fazer, porque a gente não tinha software para fazer isso. Hoje a gente tem os softwares que permitem que a gente faça esse tipo de movimento. Retomando, a gente gasta como os ricos e tem resultado dos pobres. Eu deveria ter colocado um ponto de interrogação aí, tá? Vamos fazer uma conta? Quanto é que é 5% de 1.000? Pode dizer, os alunos da matemática. 50. Quanto é que é 5% de 10.000? 500. Muito bem. A fala do ministro, quando ele diz que a gente investe, faz os investimentos como os ricos, ele não está usando o valor absoluto do investimento em educação, ele está usando o percentual. O que é verdade, o nosso investimento nos diferentes níveis gira em torno, em educação de modo geral, gira em torno de 5%. Só que nós não temos o PIB do Luxemburgo. O nosso PIB é outro. E o investimento do Brasil encontra-se entre os últimos do mundo. Esse aqui é o investimento do Brasil. A gente só está na frente da Turquia e do México. Okay? Então, quando a gente fala assim, investimos como os ricos, a Folha de São Paulo fez um estudo assim, a Folha de São Paulo não chamou essa notícia de não é, mas ela é exagerada. Se a gente olha para o percentual, sim, a gente está investindo percentualmente como uma boa parte dos países. Mas do ponto de vista de investimento absoluto, a gente investe como pobre. Muito bem. Segundo o estudo Education at a Glance, um documento bastante recente, os gastos do Brasil com educação eram de 3,8 mil anuais. A gente pensa, puxa, 3,8 mil dólares por estudante, isso não é nada, gente. Isso não é nada do ponto de vista de investimento em educação. E a gente só está à frente da Turquia e do México. Essas informações estão na internet. Tá? E é óbvio que isso tem um profundo impacto na formação das pessoas, a questão do salário mínimo pago aos professores. É dos piores do mundo. Então, se a gente não tem resultados melhores, isso está relacionado diretamente com o investimento em professores. Tá? E a gente não quer que as pessoas simplesmente apertem parafusos. Matemática deve servir para muito mais que isso. E aí tem uma outra informação que está circulando também, que o Brasil se encontra nas últimas posições do PISA em termos de resultados em matemática. E isso é verdade. Nos encontramos. Mas a justificativa, né, o argumento que está circulando hoje no Brasil em termos de educação é que para que a gente consiga atingir patamares melhores nesse exame, que é um exame internacional, que os alunos precisariam aprender a fazer contas em matemática. Tá? Isso não funciona. Simplesmente não funciona. Não é aprendendo a fazer contas em matemática que a gente pode atingir melhores rendimentos, por exemplo, nessa prova e em qualquer outra prova. Por quê? Quem conhece a prova do PISA sabe que a prova do PISA é uma prova que exige muito mais do que fazer contas. Na verdade, o que ela menos exige é fazer contas. Então, assim, reduzir o pensamento matemático na escolarização básica a fazer contas é simplesmente desconhecer o que é a realidade, o que significa aprender matemática
e eu dei alguns exemplos para vocês, apenas alguns exemplos do que a gente pode fazer em matemática para que as pessoas pensem em matemática, se eduquem matematicamente. E os professores, sim, os professores brasileiros têm experiências fantásticas do ponto de vista de alfabetização. A nossa tendência é quase sempre olhar, né, para o copo, a metade que está vazia. Mas a metade que está cheia, ela é cheia de muitos bons exemplos em termos de educação matemática. Finalmente, não podia deixar de convidar vocês, nós estamos completando esse ano 60 anos do Instituto de Matemática e Estatística e tem uma programação com convidados nas sextas-feiras, que é o 60 com café. A programação está nesse endereço aqui, urgsbr/IME. Estão todos convidados para assistir. São apresentações de professores das áreas de matemática pura, matemática aplicada, ensino de matemática. Então, fica o convite para que vocês participem da atividade do nosso instituto. Muito obrigado.